Vamos lá, pessoal, exercício número 9 de queda livre sem resistência do ar. Esse exercício é um pouquinho mais complicado, mas nada demais. Vamos lá. De um mesmo ponto, do alto de uma torre de 100 metros de altura, abandona-se do repouso, primeiramente um corpo e 1,01 segundo depois, um outro corpo. Então, primeiro instante, ele solta um corpo, um segundo depois ele solta outro. Desprezando-se a resistência do ar e adotando G, que é a aceleração da gravidade, como 10 metros por segundo ao quadrado, a distância entre esses corpos será de 15 metros após o último corpo abandonado ter percorrido a distância de... Ou seja, vamos esquematizar aqui o desenho, quer dizer, o problema, né? Ele diz o seguinte, que, resumindo, ele solta um corpo em queda livre, em uma determinada altura, um segundo depois ele solta um outro corpo, né? E aí, em determinado instante, o primeiro corpo que foi solto vai estar a 15 metros de distância do outro, né? E ele quer saber, o que ele quer saber aqui? A distância entre os corpos será de 15 metros após o último corpo abandonado ter percorrido qual distância, certo? Então vamos desenhar o esqueminha do problema, tá? No instante T0, o corpo está lá parado, um segundo depois ele solta um segundo depois ele vai soltar o segundo corpo, mas nesse um segundo, qual o espaço S que esse primeiro corpo percorreu? Vamos calcular, usando a fórmula, equação, né, do sorvetão, que é o espaço final S é igual ao espaço inicial S0, mais a velocidade inicial V0 vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, certo? Esse espaço final S, que é o que a gente quer determinar, quantos metros ele percorreu após um segundo, é igual ao espaço inicial, que é 0. Velocidade inicial é 0, porque ele disse que o corpo foi solto, então 0 vezes o tempo vai ser igual a 0. Mais a aceleração. Quem é a aceleração? É a aceleração da gravidade, que é o G, que vale a 10, vezes o tempo, que é 1, então 1 elevado ao quadrado, divididos por 2. Muito fácil fazer essa conta, não precisa nem de calculadora. S é igual a 0 mais 0 mais 5 vezes 1, né? 10 dividido por 2 vai dar 5, 1 ao quadrado vai dar 1. O espaço final são 5 metros, ou seja, esse corpo, em 1 segundo, ele percorreu 1 metro, tá? Vamos agora determinar qual é a velocidade que esse corpo vai estar depois de ele ter percorrido esses 5 metros em 1 segundo. Para isso eu vou usar a equação que velocidade no determinado tempo é igual ao quê? Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então eu quero determinar a velocidade no instante 1 segundo, então V de 1 segundo é igual ao quê? O V0, que é 0, mais a aceleração, que é 10, vezes o tempo, que é 1 segundo. Então vai me dar que a velocidade do corpo em queda livre em 1 segundo vai ser o quê? De 10 metros por segundo. Então está ali agora registrado. Ele percorre depois de 1 segundo 5 metros e ele vai estar com uma velocidade de 10 metros por segundo. Certo? Bom, e aí o que aquele problema fala? 1 segundo depois, que é essa fotografia que vocês estão vendo aí, esse corpo primeiro percorreu 5 metros, está com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai soltar um segundo corpo, tá? Que vai ter uma velocidade inicial também de 0. Esse segundo corpo, ele vai percorrer uma distância y, certo? E aí essa distância y, eu não sei se ela vai ser antes, vai ser depois, né, dos 5 metros, não importa. Aqui não vai importar, porque no esquema, no desenho representativo, aqui no esquema, isso não vai importar muito, tá? E ele vai percorrer essa distância y. O primeiro corpo, ele vai percorrer uma distância x, certo? De modo que, em algum instante, eles vão estar separados por uma distância de 15 metros, como está representado na figura, certo? Eu posso dizer que x mais 5 metros é igual ao quê? Y mais 15. Fácil, né? Eu só vou chegar à conclusão que o x menos o y é igual ao quê? É igual a 10 metros. Essa é a primeira equação que eu tenho. Vamos deixar ela agora aqui guardadinha. X menos y é igual a 10.
certo? Agora vamos analisar o movimento nesse trechinho em azul aí. Nesse trechinho azul, que é a distância que o corpo X vai percorrer. Vou usar novamente a equação do sorvetão, S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais G vezes tempo ao quadrado sobre 2. Quem é o S final, espaço final, é o X que a gente quer calcular, mais o 5, que é o espaço inicial que ele percorreu, certo? Esse é o espaço final. Quem é o S0? É o 5. S0 é os 5 metros. Né? Porque eu estou analisando esse trecho X aí, tá? Mais a velocidade inicial, que é de 10 metros por segundo, certo? Vezes o tempo, que eu quero determinar, mais a aceleração da gravidade G, que é 10, vezes tempo ao quadrado, divididos por 2, certo? Eu vou chegar à conclusão que X, né, o 5 vai cortar com 5, vai ser igual ao quê? 10t mais 5t ao quadrado. 10 dividido por 2 é 5, vezes tempo ao quadrado, 5t ao quadrado. Então, guardo mais essa equação. X é igual ao quê? 10t mais 5t ao quadrado, certo? Mesma coisa, agora eu vou analisar o movimento nesse trechozinho Y aí, certo? Vou usar a mesma equação, a equação do sorvetão. Y, que é o espaço final, é igual ao espaço inicial, que é 0, mais a velocidade inicial, que é 0, que ele foi largado, né? Mais 10 vezes o tempo ao quadrado, divididos por 2, certo? Eu chego à conclusão que o Y é igual ao que? 5t ao quadrado, tá? É só importante vocês entenderem que o tempo para essa primeira esfera, a esfera preta, percorrer a distância x, tempo t, ele é o mesmo tempo que a esfera abóbora, a segunda esfera, ela percorre o tempo y, certo? Isso é fundamental vocês entenderem nesse problema. Se vocês entenderem isso, acabou o problema, porque agora eu já tenho o quê? Eu tenho essas 3 equações, certo? E tenho 3 incógnitas, o x, o y e o t, certo? Então, só reforçando, o tempo que a bolinha 1 demora para percorrer a distância x é o mesmo tempo que a bolinha 2 demora para percorrer a distância y. Entendido isso, acabou praticamente o problema. Eu tenho essas 3 equações, né? O que eu vou aplicar então? Eu vou aplicar a equação de 2 a equação 2 e 3 em 1, tá? O que é a equação 1? X menos y é igual a 10, certo? O que é a equação agora 2 e a equação 3. A equação 2 é essa, x é igual a 10 vezes t mais 5t ao quadrado. A equação 3 é igual a y é igual a 5t ao quadrado, tá? Eu vou aplicar uma na outra, tá? Quem é o y? O y é o 5t ao quadrado, então vamos substituir o 5t ao quadrado na expressão 3 na expressão 2. Então eu vou ficar com o quê? Com 10t mais 5t ao quadrado, tá? E menos 5t ao quadrado, que é o y, é igual a quanto? É igual a 10. Simplesmente substituir uma na outra, tá? Quem é o x aí? X menos y é igual a 10? Então quem é o x? É 10t mais 5t ao quadrado, certo? Que é a expressão 2. Quem é o y? É o 5t ao quadrado, ou seja, menos y, menos 5t ao quadrado. Isso é igual a quanto? É igual a 10, tá? Vou chegar à conclusão, 5t ao quadrado corta com 5t ao quadrado negativo, 10t é igual a 10, o tempo vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 segundo, certo? Calculado o tempo de 1 segundo, fica muito fácil calcular a distância y, que é a distância que ele quer saber o quanto que a bolinha percorreu, né? Então eu vou colocar aqui que a bolinha 1 ela vai percorrer essa distância x em 1 segundo, certo? A mesma coisa, a bolinha 2, que é a abóbora, vai percorrer essa distância também em 1 segundo, certo? E ele quer saber a distância y, certo? O que é o y? Está ali vindo da equação 3, y é igual a 5t ao quadrado. Então, y é igual a 5 vezes 1 ao quadrado, y é igual a 5 metros. Foi a distância que a bolinha 2 percorreu. Ok? É isso, gente. Fica comigo até o próximo vídeo, onde a gente vai fazer mais exercícios sobre queda livre. E no próximo vai ser um exercício bem legal sobre queda livre com resistência do ar.
Até o próximo vídeo, um grande abraço. Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, vai fortalecer muito o canal. Um abraço.